Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais. Muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra. Lar desse jovem e desse. Agora veja só. Nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Peraí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então está na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente. Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses 2 seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. Hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico. Mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas: matemática, literatura, geografia, física e história. Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, quando já estavam crescidos, os eucaliptos foram colhidos e transportados para uma fábrica, onde foram processados, prensados, enrolados, cortados e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. No caso do papel, sementes, água e adubo se transformam em árvores de florestas plantadas, que crescem e fazem a fotossíntese, retirando o carbono do ar e emitindo oxigênio. O carbono é transformado em madeira, que será a matéria-prima para a produção do papel. Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose ao ser colocada em máquinas misturada com água e produtos químicos. A água, que é coletada dos rios, circula dentro da fábrica e é tratada antes de ser lançada de volta ao rio de onde veio. Agora, já parou para pensar que quando consumimos um produto, consumimos tudo que foi usado na sua cadeia produtiva também?
Por isso, é importante conhecer como os produtos são feitos e escolher aqueles fabricados por empresas mais responsáveis social e ambientalmente, que usam menos água, menos energia e emitem menos CO2 em suas cadeias produtivas. Além disso, a forma como usamos o produto também pode representar muita economia. Pensar 2 vezes antes de imprimir, usar letras menores e enviar o papel usado para reciclagem são ótimos exemplos. E ações simples, como usar os 2 lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos.